Fala galera, estamos começando mais um vídeo do Jovem Seminarista. Hoje temos aqui a presença ilustre do Dr. Wilson Scholz. Estaremos entrevistando nesse momento. Vem com a gente para mais um vídeo bem bacana, bem interessante do Jovem Seminarista. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Wilson Scholz. Nós agradecemos desde já a presença, a paciência, a atenção em nos atender e estar aqui prontamente a realizar essa entrevista. Dr. Wilson Scholz, ele é graduado, mestre e doutor, na Universidade de Concórdia, em St. Louis, Estados Unidos. É também o escritor, traduziu o Novo Testamento interlinear grego-português, o léxico grego-português e também o dicionário grego-português, todos pela Sociedade Bíblica do Brasil. Fez parte da equipe que liderou essa revisão da Bíblia Nova Almeida Atualizada, e ele estará conversando conosco nos próximos minutos. Muito bem, Dr. Wilson, qual é a proposta da Bíblia Nova Almeida Atualizada? Qual é o propósito, para o que ela foi pensada? Enfim, qual é a proposta geral para que fosse elaborado esse projeto? A proposta da Nova Almeida Atualizada é dar uma sobrevida ou dar uma nova vida para a Bíblia de Almeida Atualizada, que foi feita há 60 anos atrás no Brasil e precisava de uma atualização para as novas gerações. Então ela foi feita em cima da Atualizada. A Atualizada é um texto que é da Sociedade Bíblica. Outras edições anteriores de Almeida estão mais disseminadas, elas estão praticamente em domínio público, mas a Atualizada não. A Atualizada é um texto da Sociedade Bíblica. Então, somente a Sociedade Bíblica poderia atualizar a Atualizada. A proposta da Nova Almeida Atualizada é fazer com que o texto de Almeida, na sua forma atualizada, tenha então essa sobrevida ou fale para as novas gerações, no sentido de que essas pessoas, ao lerem e ouvirem o texto, possam dizer, isso nos norteou o tempo todo, é o texto de Almeida, mas é um texto compreensível. A preocupação maior foi tornar o texto compreensível. Tudo aquilo que é difícil de entender em termos de vocabulário e de estrutura de texto foi alterado com vistas a uma compreensão mais rápida e fácil da parte, especialmente do leitor jovem. Existe a diferença, sem dúvida, num processo de tradução e de revisão, E a gente queria saber do senhor especificamente quais são essas diferenças. A diferença do texto, da revisão para a tradução é que se você vai fazer uma tradução, colocando de forma bem simples, se você faz uma tradução, você tem uma folha em branco, no nosso caso hoje, porque hoje toda a tradução, mesmo nos lugares mais remotos do mundo, a tradução é preferencialmente feita na tela do computador. Então a diferença entre uma tradução e uma revisão é que se você faz a tradução, você tem uma tela vazia, você não tem nada na tela. Quando você faz uma revisão, você já tem um texto na tela que você vai revisar. Isto representa um desafio, por um lado, e por outro lado representa uma facilidade. A facilidade é que você já tem um texto. Perfeito. Você não precisa traduzir de novo. Perfeito. O texto já foi traduzido. O desafio é você manter o DNA daquele texto. Você não pode desnaturar o texto. Você precisa mantê-lo com as suas características. Do contrário, você não poderá dizer, esse é o texto de Almeida. Ele não é evidentemente idêntico ao texto de Almeida de 300 anos atrás, mas ele precisa conservar características para que possa continuar sendo chamado de texto de Almeida. Manter a sua identidade, Exatamente. Nós bem sabemos que os textos bíblicos foram entregues em suas línguas originais, no Antigo Testamento hebraico e aramaico, e no Novo Testamento grego. E nós sabemos também que quando se traduz um texto, existe inevitavelmente uma perda semântica. Citando aqui rapidamente, de um modo geral, com que todos compreendam, nós sabemos que no texto grego, na língua grega, existem formas distintas
de amor, de se escrever a palavra amor, o agape, né, o eros, o philos, enfim. E quando se traduz essas palavras, nós traduzimos amor, 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 por mais que existam sentidos diferentes, né? Por mais que essas palavras queiram nos dizer algo diferente. Dentro desse processo de tradução do hebraico para o português, do grego para o português, é inegável que existe uma perda. E nesse processo de tradução e mesmo de revisão, existem algumas técnicas para amenizar essa perda semântica que de fato existe entre as línguas? Eu costumo dizer que a tradução é um processo de perdas e ganhos. Você perde, mas você também ganha. Há momentos em que textos ganham ao serem traduzidos, porque embora em muitos momentos nós não tenhamos os mesmos recursos dos textos originais, nós tenhamos dificuldade de encontrar um vocabulário que é mais rico, né, no texto original, em função do contexto cultural em que eles viviam. Há momentos em que nós temos um vocabulário mais rico e podemos até fazer com que a tradução suba um pouco em termos de nível literário, que é um procedimento que até se pode questionar. A tradução deveria corresponder ao nível literário do texto original, não deveria subir nem descer, mas esse desafio está posto, esse é um grande desafio. Por exemplo, no hebraico bíblico existem várias palavras, até acho que no grego existem várias palavras para cabeça. Nós temos dificuldade de encontrar um sinônimo para cabeça, e no momento que você tem um paralelismo e precisa fazer uma rima de ideias com cabeça, nós temos essa dificuldade. Por outro lado, eles também têm vários, citando o segundo exemplo, vários termos para deserto, porque eles vivem numa região semidesértica. Então, nós não temos a experiência do deserto. Para nós, já é difícil imaginar o que é um deserto. Imagina agora variações de deserto. Aí nós temos dificuldade de fazer isso, de encontrar equivalentes. Então, de fato, existe perda na tradução. Dificilmente você consegue trazer tudo para o nosso mundo, até porque a cultura bíblica ou o contexto bíblico precisa ficar no tempo em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia não poderá ser modernizada, ela é de uma outra época. Por isso toda a tradução bíblica e no final também a leitura bíblica acaba sendo um processo transcultural. Ninguém ao ler a Bíblia pode ler sem fazer essa passagem para outra cultura. Em grande parte, a Bíblia está ambientada num contexto agrícola e pastoril. Então, as pessoas que não têm experiência de cultivo da terra e da lida com os animais vai ter dificuldade, especialmente se criou num contexto urbano. Isso tudo mostra que a tradução é um desafio. O espetacular, o fantástico é que a gente consiga traduzir. Traduzir é uma impossibilidade possível. A princípio se diz, não, isso não pode ser traduzido. Mas no final das contas se descobre que tudo tem um jeito de se traduzir. Até mesmo os textos mais complexos, mais difíceis de literatura, não precisa nem ser a bíblica, poderão ser traduzidos. Alguma coisa se perde. A imagem que se usa normalmente é a de um funil que é bastante largo em cima e embaixo ele é mais estreito. Na hora de traduzir, nem tudo passa por esse funil, alguma coisa fica para trás. Mas entre traduzir dessa forma e não traduzir, é preferível traduzir dessa forma, sabendo que o original provavelmente vai ser muito mais rico do que a tradução. E nesse sentido, ler várias traduções é uma saída para isso, porque a combinação das várias traduções podem refletir de forma mais adequada a riqueza do texto original. Qual é a importância do estudo das línguas originais para um pastor de igreja, né? Mesmo que esse pastor, esse vocacionado, essa pessoa que foi chamada por Deus não esteja dentro de um ambiente acadêmico, qual é a importância do estudo das línguas originais para aquele pastor, para que ele possa expor o texto bíblico com maior propriedade? Existe um ditado que diz assim: leia sempre as fontes, delas tudo flui de forma mais natural.
Então não há nada que se compare a beber a água da fonte e de ler os textos nas línguas originais. Quem não consegue ler nas línguas originais chama um tradutor. Quem puder ler nas línguas originais tem a vantagem de perceber nuances, de perceber detalhes que nem sempre são possíveis de serem transferidas na tradução. Então, quem tem a possibilidade de aprender uma língua bíblica, ou todas as línguas bíblicas, ele deveria fazer o máximo para preservar as línguas. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês passaram poucas e boas, vocês tiveram muita dificuldade de fazer a aquisição da língua. Agora, não joguem isso fora assim tão fácil, ou seja, façam um esforço para manter, porque foi difícil adquirir, é mais fácil agora manter, porque o conhecimento da língua bíblica permite um acesso ao texto, além de abrir avenidas ou abrir janelas para a literatura teológica que se vale dessas palavras, facilita a compreensão dessas leituras. Tudo isso, né, é importante para quem vai pregar. Nós temos normalmente um texto pequeno que pregamos, nós não vamos pregar toda a Bíblia ou todo um livro de uma vez, é sempre uma sessão menor. Em relação a esse texto, a essa sessão que a gente prega, a gente tem, de certa forma, o dever ou a responsabilidade de estudá-lo bem, de escutá-lo bem, porque como eu posso falar se eu não escutei o que o texto tem a dizer? Mas também é possível ler o texto original numa sequência mais linear e rápida. Hoje em dia, e essa é uma dica que os professores de línguas bíblicas estão dando hoje, a dica é ler mais textos em sequência, menos dicionário e mais leitura do próprio texto. Nesse sentido, livros como Interlinear, ou então programas de computador que permite que você identifique rapidamente qual é a palavra e fazer leitura mais extensiva, ler, continuar lendo os textos, né? Focalizar evidentemente aquele versículo que você vai pregar, mas ler mais, continuar lendo e pela leitura. Eu sei agora de experiência própria, como meu foco principal não é hebraico, eu reaprendi muito hebraico simplesmente lendo os textos, sem necessariamente consultar gramática ou dicionário, mas simplesmente com um programa de computador fazendo leitura linear, porque as palavras se repetem e a gente assimila pela repetição. Mas, repetindo, vale a pena ler sempre um texto no original. Uma tradução, eu digo, a tradução é como se fosse uma foto preto e branco de um quadro colorido. Ele te dá ele dá uma noção do que é, está bem claro, a mensagem é essa, dificilmente vai ser diferente, mas tem alguns detalhes que você só percebe quando você vê uma foto colorida ou em HD, como dizemos hoje. Então, vale sim muito a pena manter as línguas bíblicas que no seminário se aprende com tanto esforço. A tradução bíblica é uma bênção, as traduções bíblicas são uma bênção, é muito bom tê-las. A vida seria muito mais difícil se não tivéssemos as traduções. E que bom que temos várias traduções, que podemos ler de forma comparativa, que nos dão um quadro mais amplo do que está no texto original. Mas nada melhor do que ler os textos nas línguas originais. E quem é seminarista, quem é estudante de teologia, quem tem a possibilidade de aprender as línguas, tem de fato uma bênção toda especial, dobrada. Muitas pessoas gostariam de ter essa possibilidade. Eu já encontrei muitas pessoas perguntando assim: professor, como é que eu posso aprender grego? Eu digo, olha, provavelmente o caminho vai ser ir a um seminário. É muito difícil aprender essa língua à distância, você precisa sentar com alguém. Então, quem está num seminário e tem a chance, deve aproveitá-la e aprender bem. Às vezes, aprender pouco é pior do que não saber nada. É bom aprender e aprender um pouco além do que normalmente se aprende, para poder entender a língua, para poder, enfim, saber do que se trata e por que a língua grega e por que a língua hebraica é do jeito que ela é. Então, vale a pena
aprofundar-se e manter as línguas bíblicas. Nós agradecemos então a presença honrosa do Dr. Wilson Scholz. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção, pela alegria que esteve aqui com a gente. Nós somos gratos também à Sociedade Bíblica do Brasil, que nos proporcionou esse momento. E nós temos certeza que o amigo ou a amiga será muito abençoado com a produção desse vídeo. Então esse foi mais um vídeo do Jovem Seminarista, gravado especialmente com o Dr. Wilson Scholz, que é parte integrante dessa equipe que liderou a revisão da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.